Agora eu vou contar um caso para ilustrar isso que eu venho falando sobre sustentabilidade, sobre as pequenas ações. Não sei se vocês já ouviram falar do Parque Nacional de Yellowstone, fica lá nos Estados Unidos. É um parque que ele faz parte dos estados de Wyoming, Montana e também de Idaho, lá nos Estados Unidos. Então esse parque, ele pertence a 3 estados. Então ele foi inaugurado em março de 1872 e cobre uma área de mais ou menos 9.000 km², que isso representa 1,5 vezes o tamanho do Distrito Federal do Brasil. Então em 1918 houve um esforço daquela população para proteger as populações de alce. Então o serviço do parque ordenou a exterminação de pumas e outros animais predatórios que existiam no parque de Yellowstone. Então os caçadores do serviço de parques seguiram essas ordens e por volta de 1926 já tinham abatido 122 lobos. Só que na década de 1990, o governo federal reviu essa posição com relação aos lobos. Então teve até uma decisão controversa envolvendo essa organização com a tarefa de proteção de espécies ameaçadas. Então foi decidido a reintrodução desses lobos no parque. Então, porque após o extermínio do lobo, o coiote tornou-se o predador topo naquele parque. Só que o coiote ele não tinha capacidade de exercer predação sobre os animais de maior porte. Então, como resultado, a megafauna começou a tornar enfraquecida e doente. Então, a população de corças crescia muito rapidamente por não terem mais lobos para se alimentarem deles. E conforme a população de corças crescia, eles se alimentavam dos vegetais e a vegetação foi reduzida a quase nada. Então foi aí que em 1995 se introduziu uma alcateia de 10 lobos que foram transferidos do Canadá. E depois, nos anos seguintes, algumas outras dezenas de lobos foram transferidas também de outras regiões. Então, 20 anos depois, o número de animais e de espécies de animais aumentou muito. A floresta recuperou-se e até os rios mudaram. Então, no começo, quando os lobos foram introduzidos de volta no parque de Yellowstone, os lobos mataram algumas corças. E isso fez com que o comportamento das corças também mudasse. Então, as corças começaram a evitar certas partes do parque. E, gradualmente, esses lugares começaram a se regenerar. Em algumas áreas, as árvores até quintuplicaram em 6 anos. A vegetação também voltou a crescer e com isso os pássaros começaram a aparecer de volta nesse parque. Os castores, que agora tinham árvores para se alimentarem. Os patos, anfíbios e répteis voltaram a popular a região. Então os lobos matavam o coiote. Os lobos matavam os coiotes e, como resultado, a quantidade de ratos e coelhos começou a crescer. E a quantidade de ratos e coelhos crescendo atraiu os falcões, as doninhas, raposas, texugos, corvos, águias e também os ursos. Eles reforçaram a ação dos lobos se alimentando dos filhotes de corças. Então a caça e as frutas das árvores e arbustos também começaram a se tornar mais fartas. E com isso a vegetação voltando, os rios também mudaram o comportamento. Diminuiu a quantidade de erosões que tinha na região, porque a vegetação voltou a crescer. Piscinas voltaram a formar. E as florestas foram regeneradas e os rios tiveram também os cursos de água mais estáveis. Então esse exemplo mostra que os lobos, mesmo em pequena quantidade, transformaram não apenas o ecossistema do Parque Nacional de Yellowstone, mas também mudaram a geografia física. Então vocês viram que matando os lobos provocou um desequilíbrio no ecossistema do parque de Yellowstone, que a vida natural, a natureza começou a regredir, começou a desaparecer.
E conforme os lobos foram reintroduzidos no parque, a natureza, os lobos fizeram com que o ecossistema ele retornasse ao reequilíbrio, voltando à natureza da forma como era antes. Então, não sei se vocês assistiram o filme O Rei Leão, que dá para visualizar ali no filme O Rei Leão, que quando houve o desequilíbrio, a fauna, a flora, os rios, a natureza em geral, elas desapareceram. E depois que começou a voltar o reequilíbrio para aquela região, com o retorno do filho do Rei Leão, do Simba, a natureza começou a se recuperar em função do reequilíbrio do ecossistema. Então esse é um exemplo de sustentabilidade. Quando nós exageramos na nossa ação, afetamos um ponto, ele pode afetar mais coisas que às vezes nós não temos essa visibilidade. Então, se nós estamos fazendo a natureza sofrer, nós sentimos o reflexo disso. Então, os exageros e os desequilíbrios que nós provocamos na natureza, seja no reino mineral, no reino vegetal, animal e também no reino humano, são reflexos das nossas carências e também dos nossos próprios desequilíbrios. Então, o sofrimento da natureza é um reflexo dos nossos próprios desequilíbrios. Então, quando nós fazemos, por exemplo, depredação às pedras e aos minérios, nós estamos afetando o nosso meio ambiente. Quando poluímos a água, poluímos o ar, também estamos poluindo o nosso ambiente. Quando degradamos plantas, árvores e florestas, nós estamos também provocando uma reação que vai afetar a nós. Da mesma forma, no reino animal e no reino hominal. Então, cada vez mais a globalização tem causado alguns efeitos, nos chamando a atenção para o cuidado coletivo e não cuidado individual. Então, quando nós estamos cuidando da natureza, da nossa casa comum, nós estaremos cuidando melhor de nós mesmos. Porque nós vamos estar sentindo um bem-estar maior, com menos sofrimento. Porque quando nós estamos cuidando melhor da natureza, nós estamos nos tornando seres humanos melhores, onde teremos atingido um patamar de consciência do que é bom e do que não é bom para a casa comum. Pois a forma de como nós estamos cuidando da nossa casa comum é um reflexo de como nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, a forma de como nós cuidamos do que está fora de nós é a forma de como nós estamos cuidando também de nós mesmos.